pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de função quadrática. Como eu marquei aqui em cima, essa é a aula 2. Tivemos a aula 1, em que nós conversamos sobre características gerais da função do segundo grau. É importante, quem não assistiu, que assista. Eu vou deixar então o link para vocês, tá? É importante que vocês assistam essas aulas na sequência, né? Para quem está precisando então aprender todo o conteúdo e assistir mais de uma vez também, tá? Então, no caso, na aula de hoje, nós vamos falar sobre valor numérico. Nós vimos na aula passada que a cada valor atribuído para x, nós teremos um valor correspondente em y. Então, aqui nós temos uma variável independente, porque é um valor que já vai ter sido atribuído, e o y, ele é a imagem que representa essa situação. Então, o domínio é o x, é o valor atribuído, e o y é a imagem que é a resposta obtida em função desse valor de x. O y é o nosso f de x, tá? Então, o y é o nosso f de x. Isso aqui, ó, é uma coisa só, representados de maneiras diferentes, tá? Então, nós vamos começar com uma função. Vamos ver o seguinte. Vamos trabalhar com uma função específica. Olha, f de x igual x ao quadrado menos 3x mais 5. Dada essa função, vamos calcular f de 3. Veja bem, eu quero calcular f de 3. É muito importante que vocês entendam essa linguagem, tá? Observa que aqui, no modelo da função que eu vou trabalhar agora, aqui tinha o x. Então, isso representa f de x, quando eu não sei qual é o x que eu vou trabalhar. A partir do momento que eu troquei esse número para o 3, eu estou então dizendo que o x é 3. Então, eu quero saber qual é o valor da função se eu atribuir para x o valor 3. O que nós vamos fazer? Agora é uma substituição. Olha, aqui estava o x, então agora a gente quer com o 3. Então, onde tem x, nós vamos colocar o número 3, aqui e aqui. Vai ficar assim, então, olha, 3 ao quadrado menos 3 vezes 3, lembrando que aqui é uma multiplicação, mais o 5. Daqui para frente, são cálculos, e lembra que vocês têm que cuidar com qual operação que faz primeiro, cuidar com os números positivos e negativos. Então, aqui tem potência? Vamos fazer. 3 ao quadrado, 9. Tem multiplicação? Nós temos que multiplicar esses números, tá? Jamais poderíamos fazer o 3 da potência menos esse 3 da multiplicação. Não, nós temos uma ordem. Então, aqui, primeira potência, agora temos que fazer a multiplicação. Então, menos 3 vezes 3 é menos 9, mais o 5. 9 menos 9, um anula o outro. Então, isso aqui zerou, sobrou apenas o 5. O que nós sabemos? Que se eu atribuir para o x o valor 3, eu terei a imagem 5. Ou seja, o valor do x sendo 3, o valor do y vai ser 5. Nós podemos representar isso na forma de um par ordenado xy. Assim, x, y. A representação do par ordenado, cuide com essa palavra ordenado, porque a ordem importa. Primeiro o x, depois o y, tá? Nesse caso, então, esse par ordenado fica 3 para x e 5 para y. Eu posso representar esse ponto no plano cartesiano. Eu vou fazer sem régua aqui, para ir mais rapidinho, mas vamos imaginar que eu estou fazendo a divisão mesma medida. 1, 2, 3 para x, aqui no eixo x, e no eixo y eu vou marcar 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer
a marcação, olha, vertical e horizontal eu marco o ponto de encontro. O que nos interessa é esse ponto. Então, o local ali que fica no plano cartesiano, o par ordenado 3 para x e 5 para y, é esse ponto. Lembra que par ordenado, se eu inverter a posição desses números, eu estou falando de um outro ponto, por isso que tem que cuidar com essa ordem. Esse 5, 3 seria 5 para x e 3 para y. Ele iria aqui, ó, 4, 5 e aqui o 3. Então, ele seria, ó, um outro ponto. Olha, então seria esse ponto aqui. Por isso, então, que nós temos que cuidar dessa ordem. Primeiro o x e depois o y, certo? Aqui, então, nós calculamos o valor numérico dessa função para x valendo 3, tá bom? Então, nós substituímos o 3 ao valor do x, encontramos o valor do y, que é 5, certo? É o f de 5 que a gente chama. Vamos fazer um outro, utilizando essa mesma função. Nós fizemos com valor positivo, agora vamos pegar um valor negativo. F de menos 6. O que eu quero saber? Qual é o valor da função se eu atribuir para x o valor menos 6? Aqui, pessoal, tomem muito cuidado com as operações quando envolver números negativos, tá? Façam com calma, tudo que envolver o número negativo, faça com mais calma para evitar erros ali de sinal. Então, nós estamos atribuindo para o x o valor menos 6. Eu quero saber, então, qual vai ser essa imagem, qual vai ser o valor de y, né? Então, aqui vai ficar menos 6 ao quadrado, coloque no parênteses, isso faz diferença, menos 3 vezes o menos 6 mais 5. Primeiro resolvemos a potência. Menos 6 ao quadrado é 36. Agora vamos resolver essa multiplicação. Menos 3 multiplicado por menos 6 vai dar mais 18. E mais esse 5. Então aqui basta somar esses três valores para eu saber então quanto dá o valor de f de menos 6. Aqui então vai dar 40, 54, 59. Isso quer dizer o quê? Se eu atribuir para x o valor menos 6, eu vou encontrar para y o valor 59. Olha agora, se a gente fosse representar isso no plano cartesiano, o 59 já seria bem alto, né? Então, nós teríamos aqui, ó, o menos 6 mais ou menos aqui assim, e o 59 estaria bem no alto. Aqui eu quero aproveitar já para comentar. Lembram, na função do primeiro grau, quando a gente faz gráfico, nós damos preferência para atribuir para x o valor menos 2, menos 1, 0, 1 e 2? Isso já é de propósito, é para que fique mais próximo do zero. Então, 1 para cá, 2 também, depois menos 1 aqui e o menos 2 aqui. Então, isso é para que a gente pegue valores mais próximos do zero, para evitar que fique valores tão grandes assim, tá? Porque o que a gente quer é uma representação gráfica. É como se a gente tivesse um projeto e a sua realidade, digamos assim, né? O projeto a gente faz pequeno, a construção real vai ser grande. Então, nós podemos pegar valores pequenos para representar aquilo que a gente quer, tá? Então, vamos agora para mudar a função. Peguei agora uma que tem o coeficiente menos 2, a anterior tinha o coeficiente 1, né? Isso já facilitava um pouco mais. Então, aqui nós temos outra função. E nesse caso, eu quero calcular f de 1/2. Para mostrar que nós podemos também ter valores fracionários, né? Eu sei da dificuldade que se tem quando envolve cálculos com fração, mas nós podemos ter também esses valores fracionários. Aqui, nós queremos saber qual o valor da função se eu atribuir para x o valor 1/2. Aqui, então, eu vou repetir o menos 2
no lugar do x eu vou colocar a fração 1/2. Esse x está elevado a 2, então a fração também tem que estar, porque é o valor de x, mas aqui novamente eu coloco 1/2 e aqui menos 1. Observa que eu tenho cálculo com fração. Então aqui vai dar menos 2 vezes 1/2 elevado a 2, 1 vezes 1, 2 vezes 2. Então vai dar 1/4 mais 1/2 menos 1. Aqui eu tenho que multiplicar esse menos 2 com essa fração, tá? Menos 2 sobre 4, mais 1/2 menos 1. Olha que nós temos uma soma e subtração com frações. Nós temos algumas maneiras de resolver isso. Podemos, como tem denominadores diferentes, podemos encontrar um múltiplo comum, né? Para fazer. Podemos apenas transformar isso em frações equivalentes. Eu vou fazer pelas frações equivalentes, tá bom? Vocês se lembram que se nós tivermos soma e subtração de fração com denominadores iguais, basta que a gente repita o denominador e façamos o cálculo com os numeradores. Então, quando a gente tem denominadores iguais, é bem tranquilo. Então, vamos tentar fazer isso? Eu quero mudar essas frações para frações equivalentes, né? Para que eu tenha denominadores iguais. Então, veja bem, o 4, eu consigo encontrar um número inteiro que multiplicado por 2 dê 4. A mesma coisa com 1. Então, eu posso fazer assim, olha, eu posso multiplicar esse 2 por 2, aqui esse 1 também. Se eu fizer a mesma coisa para o numerador e para o denominador, eu encontro uma fração equivalente. E eu estou querendo o denominador 4. Então, esse 1, eu posso multiplicar ele por 4. Aí o numerador também. Agora, vamos para cá. Olha, essa primeira fração não precisou ser mexida. Vai permanecer menos 2/4. Essa nós vamos fazer equivalente. Então, vai ficar 2/4 mais 2/4. Esse 1 inteiro eu vou transformar numa fração que representa o inteiro, mais o meu interesse é no denominador 4. Por isso que eu multipliquei por 4. Então, aqui vai ficar menos 4 sobre 4. É importante vocês observarem que eu alterei a aparência, mas não o valor. 1/2 é o mesmo que 2/4. Se de 2 partes eu pegar uma, eu pego a metade. É o mesmo que de 4 partes eu pegar 2, eu pego a metade. Aqui eu tenho um inteiro, 4/4 também representam um inteiro. Então, observa que eu fiz alterações, mas que não mexem no valor. Agora, olha só que bom. Nós temos denominadores iguais, então nós podemos manter esse denominador e vamos trabalhar apenas com os numeradores. Menos 2 mais 2 é 0 e 0 menos 4 é menos 4. Aqui também eu poderia já cortar, porque ó, são frações opostas que uma vai anular a outra. Posso cortar, perceberia então que iria sobrar apenas o menos 1. Tá? Então, veja bem, menos 1. Isso quer dizer o quê? O meu par ordenado, assim, se eu atribuir para x o valor 1/2, eu obtenho para y, que é o valor da função, o menos 1. Isso também posso representar no plano cartesiano. Vamos agora para mais um valor. Agora eu quero pegar o valor 0,5. Observa que agora é um valor decimal. Então, vai ficar menos 2, que multiplica 0,5 ao quadrado, mais 0,5 menos 1. Primeiro, resolve a potência, então vai ficar menos 2. Cuide aqui, olha, é 0,5 vezes 0,5, vai dar 0,25, mais o 0,5 menos 1. Agora, a multiplicação. Menos 2 vezes 0,25 vai dar menos 0,5, mais o 0,5 menos 1. Vou fazer cancelando aqui, ó. Esses números são opostos, eles vão zerar, vai sobrar o menos 1. Quer dizer, se eu atribuir para x o valor 0,5, eu vou obter para y o valor menos 1. Vocês observaram que esse é igual ao anterior? O anterior eu propus que nós calculássemos f
de 1/2. Agora que eu propus que nós calculássemos f de 0,5. Mas, ora, 1/2 não vale 0,5? Se nós dividirmos 1 por 2, vai dar 0,5. Então, por isso que eu fazendo com o número na forma fracionária ou eu fazendo com o número na forma decimal, eu preciso chegar no mesmo resultado. Ok? Agora, então, eu quero que vocês calculem f de 2/3. F de 2/3. Vamos, então, substituir. Menos 2, que multiplica 2/3 ao quadrado, mais 2/3 menos 1. Eu vou dividir agora o quadro aqui, porque o cálculo com fração ocupa mais espaço. Nós primeiro temos que fazer a potência, então eu vou repetir esse menos 2. Menos 2 vezes 2/3 ao quadrado, 2 vezes 2, 3 vezes 3. É 4 nonos. Mais os 2/3 menos 1. Vamos fazer a multiplicação. Menos 8 nonos mais 2/3 menos 1. Aqui nós podemos fazer o MMC, né? Daí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas quando a gente pega o jeito de fazer pelas frações equivalentes, é bem prático. Vamos então, olha, eu consigo multiplicar um número por 3 e obter 9. E o 1, eu posso transformar ele na fração que eu precisar. Aqui, então, vai ficar assim. O 3 vezes 3, 2 vezes 3. 1 vezes 9, 1 vezes 9. Eu vou conseguir deixar essa fração todas com denominador 9. Então, vamos passar para cá. Menos 8 nonos, mais 6 nonos, menos 9 nonos. Viram aqui? 6 nonos, 9 nonos. Mudei a cara, mas não mudei o valor. Aqui, o bom é que agora nós podemos, então, apenas repetir o denominador e fazer os cálculos com os numeradores. Menos 8 mais 6 é menos 2. Menos 2 com menos 9 vai dar menos 11. Certo? Eu quero que vocês guardem esse valor aqui. Menos 11 nonos. E vamos até já deixar isso dividido, para a gente saber o valor decimal. Menos 11 nonos, eu vou deixar então aqui no cantinho, para que a gente verifique. Menos 11 nonos é igual a menos 1,2222, certo? Deixa ele ali. Vamos agora, ao invés de fazer com a fração, vamos dividir essa fração e fazer com valor decimal. Tem muitos alunos que falam assim, professora, eu não sei calcular com fração. Posso dividir a fração e fazer com decimal? Sim, só que eu vou mostrar para vocês aqui uma situação que pode acontecer e por que na matemática opta-se por trabalhar com fração mais do que trabalhar com decimal, tá? Então, nós vamos observar isso. Vou apagar aqui. E nós queremos fazer f de 2/3. Só que se a gente dividir 2 por 3, nós vamos encontrar essa dízima, 0,6666. Aí vamos trabalhar com apenas uma casa decimal. A aproximação com uma casa decimal. Eu quero calcular, então, f de 0,6, que é a aproximação de 2/3 com uma casa decimal. Menos 2, que multiplica 0,6 elevado a 2, mais o 0,6 menos 1. Vamos primeiro fazer a potência. Menos 2, que multiplica 0,36, mais 0,6 menos 1. Agora tem a multiplicação que precisa ser feita, menos 0,72, mais o 0,6 menos 1.
Aqui eu tenho dois negativos, eu vou juntar esses dois aqui, olha, então vai ficar menos 1,72 mais o 0,6. Quando nós temos positivos e negativos para juntar em um só, esse caso, sinais diferentes, nós fazemos a subtração e mantemos o sinal do que tem mais, né? Então, eu tenho mais negativos do que positivos. Vou fazer a subtração. 1,72 menos 0,6. 2, 1 e 1. Menos 1,12. Então, veja bem, o F de 0,6 deu menos 1,12. Olha isso aqui, pessoal. Se nós utilizarmos os 2/3 na forma fracionária, esse mesmo cálculo, nós chegamos em menos 1,22. Se nós trabalharmos com decimal e com uma casa decimal só, nós vamos chegar num valor que deu uma diferença de 1/10. Dependendo do que é, 1/10 não é quase nada. Mas vamos pensar assim, imagina que você esteja comprando um combustível, né, no tempo de que estava bem mais barato. Vamos supor que o litro custava num posto 1,22 o litro. E no outro posto, que supõe-se que tem a mesma qualidade, custava 1,12. Agora, imagina a diferença de 10 centavos no litro de um combustível, né, em que tem que abastecer muitos litros. É uma diferença de 1,12 para 1,22, é uma diferença considerável. Então, por isso que na matemática opta-se por trabalhar com a fração, porque a gente vai trabalhando com fração até o final. E só lá no final, quando chega na resposta final, que a gente vai dividir. Isso nos permite chegar a uma aproximação bem melhor daquilo que a gente quer calcular, tá? Agora, imagina isso no projeto de uma construção, uma diferença assim, tá? Então, são coisas que tem que cuidar. E agora, aqui eu mostrei para vocês fazendo com uma casa decimal. A gente viu que é uma dízima. E se eu quisesse fazer com duas casas decimais, como iria ficar? Então, veja bem, fazendo com aproximação de uma casa decimal, nós chegaríamos no menos 1,12, certo? Vamos agora fazer com a aproximação de duas casas decimais. Então, vamos lá. Calcular F de 0,66. Observa que é um número abaixo de 1, certo? Mas vamos utilizar duas casas decimais. Menos 2 que multiplica 0,66 ao quadrado, mais 0,66 menos 1. Primeiro faz a potência, menos 2 que multiplica. Como nós decidimos calcular com duas casas decimais, vamos pegar só o 0,43. Aqui, então, vai ficar vezes 0,43, tá? Mais o 0,66 menos 1. Agora, aqui eu tenho que fazer essa multiplicação. Então, vai dar menos 0,86 mais o 0,66 menos 1. Eu vou juntar esse com esse, que são dois negativos, vou juntar um só. Então, vai dar menos 1,86 mais 0,66. Aqui nós temos que subtrair para ver quanto vai sobrar. Vai ficar 1,86 menos 0,66. 0, 2 e 1. Então, nós temos como resposta menos 1,20 se eu usar o 0,66. Olha só, se eu pegar aqui duas casas decimais, já vai ficar bem melhor essa aproximação, ó. De 1,22, ó, com duas casas decimais eu chego bem próximo a 1,20. Mas esse caso com uma casa decimal só, vocês viram que diferença que deu? Então, quando vocês falarem, por que a gente tem que fazer com fração, sendo que é mais fácil aprender os cálculos com vírgula? Então, essa é uma das explicações. Quando nós trabalhamos com fração, quando trabalhamos com número na raiz, quando não tem exata,
a gente vai trabalhando com isso até o final. Aí só lá no final a gente vê o valor que aquilo vai dar. É uma aproximação muito melhor, porque tem casos em que os números têm infinitas casas decimais, mas o quanto mais próximo do valor real, melhor, certo? Então nós vamos parar essa nossa aula de hoje por aqui, foi a nossa segunda aula, em que nós vimos o valor numérico da função do segundo grau. Quando nós atribuímos um valor para x, fazemos os cálculos para descobrir, então, a imagem, né, que corresponde ao eixo y, tá? Então, na aula que vem, nós vamos continuar esse assunto de função quadrática. Bons estudos para vocês, até a próxima aula.